O rico domina sobre o pobre, e o que toma emprestado é servo do que empresta. Provérbios 22:7. Você acorda todas as manhãs com aquele peso familiar no peito. Não é físico, mas você sente como se fosse uma pedra gigante pressionando sua alma. É o peso das dívidas. Aquele fardo que te acompanha desde o momento em que você abre os olhos até conseguir adormecer. Muitas vezes, depois de horas se revirando na cama, calculando números que nunca batem, procurando soluções que parecem não existir, você já se perguntou mais de uma vez se Deus está punindo você por alguma coisa. Se talvez o fato de você estar endividado seja evidência de que você falhou espiritualmente, que você não tem fé suficiente, que Deus está decepcionado com você. Essa culpa se mistura com a ansiedade financeira e cria um coquetel tóxico que envenena seu relacionamento com Deus, consigo mesmo e com as pessoas que você mais ama. A pergunta que ressoa em sua mente durante as noites sem dormir é simples, mas profunda. É pecado se endividar? E se não é pecado, por que parece que você está vivendo sob uma maldição? A resposta a esta pergunta não apenas transformará sua perspectiva sobre a dívida, mas também lhe dará as ferramentas espirituais e práticas para recuperar sua liberdade financeira e paz interior. A realidade é que a dívida, de acordo com a Bíblia, não é inerentemente um pecado, mas é uma forma de escravidão que Deus não planejou para seus filhos. Provérbios 22:7 é claro e direto. O rico domina sobre o pobre, e o que toma emprestado é servo do que empresta. Este versículo não está condenando moralmente aquele que se endivida. Está revelando uma verdade espiritual e prática sobre as consequências de viver sob obrigações financeiras que não podemos controlar. A escravidão por dívida vai muito além dos números em sua declaração. É um sistema que rouba sua liberdade de escolha, sua capacidade de ser generoso, sua paz de espírito e, eventualmente, sua esperança. Quando você está endividado, cada decisão que você toma é condicionada pelo que você deve. Você não pode ajudar alguém necessitado, porque primeiro tem que pagar suas obrigações. Você não pode correr riscos calculados para melhorar sua situação, porque qualquer perda pode ser catastrófica. Você não pode desfrutar das bênçãos que Deus lhe dá, porque elas são sempre ofuscadas por dívidas pendentes. Mas essa escravidão não é apenas financeira, é emocional e espiritual. Quando você está vivendo endividado, sua mente se torna uma calculadora constante. Cada compra, cada despesa, cada renda é filtrada através das lentes de posso pagar, ou como isso afetará minha capacidade de pagar. Essa mentalidade de sobrevivência financeira não permite que você viva com a abundância de espírito que Deus quer que você experimente. O próprio Jesus alertou sobre essa realidade em Mateus 6:24, quando afirmou que ninguém pode servir a dois senhores, que não podemos servir a Deus e a Mamon. Quando a dívida se torna nosso mestre, quando cada decisão é dominada por obrigações financeiras, estamos servindo ao dinheiro, em vez de usá-lo como uma ferramenta para servir a Deus e cumprir seu propósito em nossas vidas. É fundamental entender que Deus não quer que seus filhos vivam em escravidão de qualquer tipo. Em João 8:36, Jesus promete que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Essa liberdade inclui liberdade financeira, não necessariamente como abundância material, mas como a capacidade de tomar decisões com base em princípios divinos e não em pressões econômicas. O primeiro passo para a liberdade financeira é enfrentar a realidade de sua situação sem evasão ou justificativa. A negação é o combustível que alimenta o crescimento das dívidas. Enquanto você evitar ver a real magnitude do que deve, enquanto se refugiar na esperança de que as coisas melhorem magicamente, as dívidas continuarão a crescer como uma doença não tratada. Enfrentar a realidade significa sentar-se com papel e caneta, ou abrir uma planilha e listar todas as dívidas que você tem. Não apenas os grandes, também os pequenos. Não apenas os oficiais, também aqueles que você tem com a família ou amigos. Não apenas aqueles que estão atualizados, também aqueles que já estão em atraso. Este exercício pode ser doloroso, até devastador, mas é absolutamente necessário. Você não pode derrotar um inimigo que não conhece completamente. Ao fazer esta lista, você provavelmente experimentará uma mistura de emoções: choque, tristeza, raiva, constrangimento, desesperança. Todas essas emoções são normais e válidas, mas não se deixe levar por eles. O Salmo 23:4 nos lembra que, embora andemos em um vale da sombra da morte, não precisamos temer, porque Deus está conosco. Sua situação financeira atual é o seu vale das sombras, mas não é o seu destino final. Depois de enfrentar a realidade, o próximo passo é buscar ativamente a ajuda de Deus. Isso não significa sentar e esperar que um milagre financeiro caia do céu. Significa
convidar Deus a ser uma parte ativa de seu processo de libertação, reconhecendo que a sabedoria divina é superior a qualquer estratégia humana que você possa conceber para si mesmo. A ajuda de Deus se manifesta de muitas maneiras. Primeiro, através da sabedoria que lhe dá para tomar as decisões certas. Tiago 1:25 promete que, se alguém precisar de sabedoria, pedirá a Deus, que a dá generosamente e sem censura. No contexto da dívida, essa sabedoria se traduz em discernimento para priorizar pagamentos, criatividade para encontrar novas fontes de renda, disciplina para resistir a gastos desnecessários e paciência para perseverar no processo. Em segundo lugar, Deus ajuda você por meio de sua provisão sobrenatural. Filipenses 4:19 declara que o meu Deus suprirá toda a vossa falta, segundo as suas riquezas em glória, em Cristo Jesus. Essa provisão nem sempre vem da maneira que esperamos, mas sempre vem no momento exato em que Deus sabe que precisamos dela. Pode ser um trabalho inesperado, uma oportunidade de negócio, uma herança surpresa, ou simplesmente a multiplicação milagrosa do pouco que você tem. Terceiro, Deus o ajuda, dando-lhe forças para perseverar quando o processo se torna difícil e longo. Sair da dívida não é uma corrida, é uma maratona que requer resiliência emocional, mental e espiritual. Isaías 4:0-31 promete que aqueles que esperam em Jeová terão novas forças, levantarão asas como águias, correrão e não se cansarão, andarão e não se cansarão. Mas buscar a ajuda de Deus exige que você coloque Deus em primeiro lugar em sua vida, especialmente em sua vida financeira. Mateus 6:33 contém uma promessa poderosa: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Quando você prioriza Deus e sua vontade sobre suas preocupações financeiras. Quando você toma decisões com base em princípios bíblicos, em vez de medos financeiros, Deus assume a responsabilidade por suas necessidades. Colocar Deus em primeiro lugar financeiramente significa, em termos práticos, ser fiel no dízimo, mesmo quando parece que você não tem o suficiente para suas necessidades básicas. Eu sei que isso pode soar contraditório ou até irresponsável, mas Malaquias 3:10 é a única promessa na Bíblia em que Deus nos convida a experimentá-la. Ele promete abrir as janelas do céu e derramar bênçãos até que transbordem para aqueles que são fiéis em trazer seus dízimos. O dízimo é mais do que uma prática religiosa. É uma declaração de fé que reconhece Deus como a fonte de tudo que você tem. Quando você dá os primeiros 10% de sua renda, você está declarando que sua confiança não está nos 90% que restam, mas no Deus que forneceu 100%. Essa prática quebra o espírito de escassez e o posiciona para receber bênçãos sobrenaturais. Mas a fidelidade no dízimo deve ser acompanhada de sabedoria na administração do resto. É aqui que entra a disciplina financeira, que não é apenas uma habilidade prática, mas uma expressão da mordomia bíblica. Ser disciplinado financeiramente significa administrar os recursos que Deus confiou a você de maneiras que honrem seu nome e cumpram seu propósito. A disciplina financeira começa com a criação de um orçamento realista e detalhado. Um orçamento não é uma restrição, é um plano que lhe dá liberdade dentro de limites sábios. Quando você sabe exatamente quanto dinheiro tem disponível para cada categoria de despesas, pode tomar decisões conscientes e intencionais, em vez de decisões impulsivas que o afastam de seus objetivos. O orçamento deve incluir não apenas suas despesas regulares, como moradia, alimentação, transporte e serviços, mas também categorias de poupança, investimento, generosidade e, sim, também de diversão. Deus não quer que você viva em constante privação. Ele quer que você se divirta com sabedoria. Quando você planeja conscientemente uma porcentagem de sua renda para entretenimento ou pequenos luxos, pode aproveitá-los sem culpa porque estão dentro do seu plano. Uma parte crucial da disciplina financeira é aprender a distinguir entre necessidades e desejos. Necessidades são aquelas coisas sem as quais você não pode viver ou cumprir suas responsabilidades básicas: moradia, alimentação, transporte, roupas básicas, serviços essenciais. Os desejos são todo o resto: o telefone mais novo, as roupas de marca, as saídas a restaurantes caros, as férias extravagantes. Não há nada de errado com os desejos, mas quando você está lutando para sair das dívidas, os desejos devem ser subordinados às necessidades e aos seus objetivos de liberdade financeira. Isso requer maturidade emocional e espiritual para dizer não aos impulsos imediatos em favor de objetivos de longo prazo. Outro aspecto fundamental da disciplina financeira é o desenvolvimento do hábito de poupar. Economizar quando você tem dívidas pode parecer contraintuitivo,
mas é essencial por dois motivos principais. Primeiro, economizar protege você de se endividar mais quando surgem emergências inesperadas. Se você não tiver um fundo de emergência, qualquer despesa imprevista o forçará a se endividar mais, perpetuando o ciclo. Em segundo lugar, a poupança desenvolve a força da disciplina financeira, quando você aprende a reservar dinheiro sistematicamente. Mesmo que seja uma pequena quantia, você está treinando seu caráter para valorizar o futuro em vez da gratificação imediata. Essa habilidade é crucial não apenas para sair das dívidas, mas para manter a liberdade financeira depois de alcançá-la. Depois de ter clareza sobre sua situação real e estabelecer os fundamentos espirituais e práticos para sua libertação, você precisa criar um plano específico e detalhado para eliminar suas dívidas. Este plano deve ser realista, mensurável e flexível. Realista porque deve ser baseado em sua capacidade real de pagar, não em expectativas otimistas que você não pode sustentar. Mensurável porque você precisa ser capaz de avaliar seu progresso regularmente. Flexível porque as circunstâncias podem mudar, e seu plano deve ser capaz de se adaptar sem desmoronar. Existem duas estratégias principais que provaram ser eficazes na eliminação de dívidas: o método da bola de neve e o método da avalanche. O método bola de neve envolve pagar primeiro as menores dívidas, independentemente da taxa de juros, mantendo os pagamentos mínimos das outras. Depois de eliminar a menor dívida, você pega todo o dinheiro que estava colocando nessa dívida e o aplica na próxima dívida menor, e assim por diante. A vantagem desse método é psicológica. Cada dívida que você elimina lhe dá um impulso de motivação e confiança que o ajuda a manter o ímpeto. Ver resultados tangíveis rapidamente é crucial para manter a disciplina a longo prazo. A desvantagem é que você pode matematicamente acabar pagando mais juros se suas dívidas menores tiverem taxas mais baixas do que as maiores. O método da avalanche se concentra em pagar primeiro as dívidas com as taxas de juros mais altas, mantendo os pagamentos mínimos das demais. Depois de eliminar a dívida com a taxa mais alta, você aplica esse dinheiro à próxima dívida com a taxa mais alta. A vantagem desse método é que ele economiza matematicamente mais dinheiro em juros. A desvantagem é que pode ser mais lento ver resultados tangíveis, o que pode afetar sua motivação. Pessoalmente, recomendo o método bola de neve para a maioria das pessoas, porque a motivação psicológica é mais importante do que a economia matemática para manter a consistência a longo prazo. No entanto, se você tiver uma dívida significativamente maior com uma taxa de juros muito mais alta do que as outras, pode ser sensato atacá-la primeiro. Independentemente do método escolhido, a consistência é fundamental. É melhor pagar uma quantia menor sistematicamente do que pagar grandes quantias de forma irregular. A disciplina consistente desenvolve hábitos que são sustentados a longo prazo e produz resultados cumulativos que eventualmente se tornam exponenciais. Enquanto você está trabalhando para eliminar suas dívidas existentes, você também deve procurar ativamente maneiras de aumentar sua renda. Muitas pessoas se concentram apenas na redução de despesas, o que é importante, mas tem limites. Você só pode reduzir muito antes que isso afete sua qualidade de vida básica. Sua capacidade de aumentar a receita é praticamente ilimitada, se você desenvolver a mentalidade e as habilidades certas. Aumentar a renda pode significar procurar um segundo emprego, desenvolver uma habilidade que você possa monetizar, iniciar um pequeno negócio, vender coisas que você não precisa mais ou encontrar maneiras criativas de gerar valor para os outros. A chave é pensar em termos de valor. Que valor você pode criar para os outros que estão dispostos a pagar? Na era digital de hoje, há mais oportunidades do que nunca para gerar receita adicional. Você pode oferecer serviços como freelancer, vender produtos online, criar conteúdo digital, ensinar habilidades que possui ou participar da economia compartilhada. A principal limitação não são as oportunidades. É a mentalidade de escassez que faz você acreditar que não tem nada de valioso a oferecer. Uma parte importante do aumento da renda é investir em seu desenvolvimento pessoal e profissional. Isso pode parecer contraintuitivo quando você está tentando cortar despesas, mas investir em educação, habilidades e networking geralmente gera retornos que excedem significativamente o custo inicial. O livro de Provérbios está repleto de referências à importância de adquirir sabedoria e conhecimento como o melhor investimento que você pode fazer. Ao implementar seu plano de eliminação de dívidas e aumento de renda, você também deve travar uma guerra espiritual contra os princípios e espíritos que o levaram à situação da dívida. A dívida não é apenas um problema financeiro. Muitas vezes são um sintoma de problemas espirituais mais profundos, como ganância, impaciência, falta de contentamento, medo ou busca de segurança em coisas materiais e não em Deus.
A guerra espiritual nesta área começa com arrependimento genuíno. Não apenas arrependimento por ter gasto mais do que você gastou, mas arrependimento por ter colocado sua confiança nas coisas materiais acima de sua confiança em Deus, por ter buscado satisfação emocional por meio do consumo, porque eles viveram de acordo com os valores do mundo e não de acordo com os princípios do reino de Deus. Esse arrependimento deve ser acompanhado por um compromisso consciente de renovar sua mente de acordo com a palavra de Deus. Romanos 12:2 nos instrui a não nos conformarmos com este mundo, mas a sermos transformados pela renovação de nossa mente. No contexto financeiro, isso significa mudar a maneira como você pensa sobre dinheiro, posses, segurança e sucesso. A renovação mental inclui estudar sistematicamente o que a Bíblia ensina sobre dinheiro e finanças. Surpreendentemente, Jesus falou mais sobre dinheiro do que qualquer outro assunto, incluindo céu e inferno. Isso não ocorre porque o dinheiro é a coisa mais importante, mas porque nosso relacionamento com o dinheiro revela o estado de nosso coração e nossa confiança em Deus. Você também deve orar especificamente pela libertação de qualquer espírito de pobreza, escassez, ganância ou consumismo que possa estar operando em sua vida. Esses espíritos se manifestam em padrões de pensamento e comportamento que o mantêm preso em ciclos financeiros destrutivos. A libertação vem através da autoridade de Jesus Cristo e da aplicação consciente dos princípios bíblicos em sua vida diária. Um aspecto crucial, mas muitas vezes negligenciado, do processo de liberação financeira é aprender a aproveitar o progresso sem perder o foco nos objetivos. É fácil cair em dois extremos. Ou se torna tão obsessivo em pagar dívidas que você perde a alegria de viver, ou fica tão relaxado ao ver algum progresso que você regride aos velhos hábitos. O equilíbrio está em comemorar cada pequena vitória, mantendo a disciplina para grandes objetivos. Quando você pagar sua primeira dívida integralmente, comemore. Quando você chegar ao seu primeiro mês sem se endividar mais, comemore. Quando você conseguir economizar seu primeiro fundo de emergência, comemore. Essas celebrações não precisam ser caras. Eles podem ser simples reconhecimentos de que Deus está trabalhando em sua situação e que sua disciplina está dando frutos. Também é importante que você compartilhe seu processo com pessoas confiáveis que possam apoiá-lo e responsabilizá-lo. O isolamento é inimigo do progresso. Quando você lida com dívidas em segredo, a vergonha e o desânimo podem dominá-lo. Mas quando você tem pessoas que conhecem sua situação, que oram por você, que o encorajam em tempos difíceis e que celebram o progresso com você, o processo se torna mais sustentável e esperançoso. Essa comunidade de apoio pode incluir sua família, amigos próximos, um mentor financeiro, um conselheiro pastoral, ou até mesmo um grupo de apoio específico para pessoas que estão trabalhando em sua liberdade financeira. A chave é que são pessoas que entendem seus objetivos, que compartilham seus valores e que o amam o suficiente para lhe dizer verdades duras quando necessário. À medida que avança em seu processo de liberação, você também começará a experimentar mudanças que vão além do financeiro. Seu nível de estresse diminuirá gradualmente. Sua capacidade de desfrutar das coisas simples aumentará. Seu relacionamento com sua família melhorará porque não haverá mais tensão constante por causa do dinheiro. Seu sono será mais repousante porque sua mente não estará constantemente preocupada com obrigações financeiras. Mas talvez a mudança mais bonita seja em seu relacionamento com Deus, quando você experimenta sua fidelidade na área financeira. Quando vê como Ele honra sua obediência no dízimo, quando vê multiplicar seus esforços de maneiras que você não pode explicar humanamente, sua fé, fortalecida não apenas para as finanças, mas para todas as áreas de sua vida. Você também desenvolverá uma nova perspectiva sobre os bens materiais. Coisas que antes consideravam necessidades serão reveladas como simples desejos. Experiências que você antes considerava garantidas se tornarão motivos de profunda gratidão. Sua capacidade de se contentar com menos aumentará e parará. Isso o posicionará para receber mais quando Deus determinar que é apropriado. Um dos frutos mais bonitos do processo de libertação financeira é o desenvolvimento de uma mentalidade generosa. Quando você não está mais endividado, a generosidade deixa de ser um fardo e se torna uma alegria. Essa generosidade não se limita ao dinheiro. Também se estende ao seu tempo, suas habilidades, sua experiência e seu testemunho. Você pode ajudar outras pessoas que estão passando pelas mesmas lutas que você experimentou. Você pode orientar pessoas que precisam aprender os princípios que você aplicou. Você pode ser uma testemunha viva de que é possível sair da escravidão financeira quando confia em Deus e aplica seus princípios. À medida que avança em seu processo de liberação, você também começará a experimentar mudanças que vão além do financeiro. Seu nível de estresse
diminuirá gradualmente. Sua capacidade de desfrutar das coisas simples aumentará. Seu relacionamento com sua família melhorará, porque não haverá mais tensão constante por causa do dinheiro. Seu sono será mais repousante, porque sua mente não estará constantemente preocupada com obrigações financeiras. Mas talvez a mudança mais bonita seja em seu relacionamento com Deus, quando você experimenta sua fidelidade na área financeira, quando vê como Ele honra sua obediência no dízimo, quando vê multiplicar seus esforços de maneiras que você não pode explicar humanamente. Sua fé é fortalecida não apenas para as finanças, mas para todas as áreas de sua vida. Você também desenvolverá uma nova perspectiva sobre os bens materiais. Coisas que antes consideravam necessidades serão reveladas como simples desejos. Experiências que você antes considerava garantidas se tornarão motivos de profunda gratidão. Sua capacidade de se contentar com menos aumentará e, paradoxalmente, isso o posicionará para receber mais, quando Deus determinar que é apropriado. Um dos frutos mais bonitos do processo de libertação financeira é o desenvolvimento de uma mentalidade generosa. Quando você não está mais endividado, a generosidade deixa de ser um fardo e se torna uma alegria. Essa generosidade não se limita ao dinheiro. Também se estende ao seu tempo, suas habilidades, sua experiência e seu testemunho. Você pode ajudar outras pessoas que estão passando pelas mesmas lutas que você experimentou. Você pode orientar pessoas que precisam aprender os princípios que você aplicou. Você pode ser uma testemunha viva de que é possível sair da escravidão financeira quando confia em Deus e aplica seus princípios. É importante entender que a liberdade financeira não é um destino final, mas um estilo de vida. Depois de sair da dívida, você terá novos desafios, como gerenciar a abundância, manter a disciplina quando a pressão diminuir e continuar a crescer em sabedoria financeira. A tentação será relaxar e voltar aos velhos hábitos que levaram as dívidas em primeiro lugar. É por isso que é crucial que você desenvolva sistemas e hábitos que sejam sustentáveis a longo prazo. A disciplina que você desenvolveu para sair das dívidas deve evoluir para princípios de vida que o mantenham livre. Isso inclui revisões regulares de sua situação financeira, educação continuada sobre princípios bíblicos de gerenciamento e responsabilidade constante para com as pessoas que o conhecem e amam. Você também deve estar preparado para ajudar outras pessoas em seu processo de liberação. Uma das maneiras mais eficazes de manter sua própria liberdade é ajudar os outros a alcançar a deles. Quando você ensina princípios, você os reforça em sua própria vida. Quando você ajuda os outros a sair da escravidão financeira, você se lembra de quão valiosa é a liberdade que você alcançou. No final do processo, quando você olhar para trás, perceberá que a quitação da dívida foi muito mais do que uma melhoria financeira. Foi uma transformação abrangente que afetou seu caráter, sua fé, seus relacionamentos, sua visão da vida e sua capacidade de ser uma bênção para os outros. As dívidas, que pareciam uma maldição, se tornarão o catalisador que Deus usou para lhe ensinar princípios eternos e desenvolver em você um caráter que permanecerá por muito tempo. Depois que os números em sua conta bancária mudarem, hoje quero desafiá-lo a tomar a decisão mais importante neste processo. Decidir que você não vai se contentar em viver em escravidão financeira pelo resto de sua vida. Decida que você vai confiar em Deus e aplicar seus princípios, não importa quão difícil ou longo seja o processo. Decida que você vai ser fiel no pouco, para que Deus possa confiar em você com o muito. Sua situação atual não é seu destino final. As dívidas que hoje vos pesam podem tornar-se o testemunho que inspira os outros amanhã. A disciplina que você desenvolve neste processo irá atendê-lo bem em todas as áreas de sua vida. A fé que você exerce enquanto confia em Deus como seu provedor será fortalecida para enfrentar quaisquer desafios futuros. Não espere até ter todas as respostas para começar. Não espere que sua situação melhore magicamente para agir. Comece onde você está, com o que você tem, mas comece hoje. Dê o primeiro passo, por menor que seja, em direção à sua liberdade financeira. Faça aquela lista de dívidas que você tem evitado. Crie o orçamento que você sabe que precisa. Comece o hábito de economizar, mesmo que seja com muito pouco dinheiro. Mas acima de tudo, entregue sua situação financeira completamente a Deus. Reconheça-o como seu provedor, sua sabedoria, sua força e sua esperança. Confie que Ele tem um plano melhor para sua vida financeira do que você pode imaginar. E prepare-se para testemunhar milagres, não apenas em sua conta bancária, mas em seu coração, mente e espírito.